pessoal, eu vim falar hoje sobre o feminismo. Foi um pedido que foi feito e eu acho que é um tema bastante interessante para a gente iniciar essas discussões. O movimento feminista, ele tem toda uma história, é muito fácil de vocês encontrarem aí na internet, no Google, só postar e vocês vão ver todo o histórico do movimento feminista, que até certo ponto foi bastante favorável para a mulher, porque tinha muito a ver com as sufragistas, né? Elas gostariam e queriam, na época, ter direito a voto. E eu acho super importante que a mulher seja valorizada tanto quanto o homem é, né, na sociedade. E hoje em dia fica muito complicado, né, você manter um movimento desse, sendo que a mulher já possui uma posição na sociedade em que ela se coloca, inclusive no mercado de trabalho, em pé de igualdade. O movimento feminista deveria ser isso, deveria ser um movimento em que a mulher é considerada, né, importante nas suas diferenças. Então a mulher é diferente do homem, ela é em alguns quesitos mais frágil, em outros mais forte, e essas diferenças é que complementam, né? Então o homem e a mulher, eles podem trabalhar em parceria, e é isso que é legal. Biologicamente falando, todos os hormônios, né, que alcançam a corrente sanguínea da mulher são específicos dela, é o estrógeno e a progesterona. O estrógeno que deixa a mulher mais atraente, né, para o homem, porque no fundo, se a gente for ver a biologia mesmo, a vida, né, para ela perpetuar, para ela se perpetuar, é preciso, né, que haja o sexo masculino e feminino para que a prole venha substituir aqueles que vão morrer, né? Então isso é natural, a perpetuação das espécies. Isso todos os animais possuem. O homem possui o hormônio, né, que predomina é a testosterona, que deixa ele mais forte, mais musculoso, capaz de, se a gente for olhar lá no passado, ir à caça, né, dar força muscular para que ele consiga fazer isso. E a mulher, ela tinha um instinto mais maternal para cuidar da sua prole, etc. Esse movimento feminista, então, ele hoje em dia, aqui principalmente no Brasil e no mundo todo, como a gente pode ver, a esquerda se apoderou desse movimento, transformou esse movimento numa ideologia, ideologizou esse movimento. E hoje esse movimento é tido praticamente como um dogma, uma religião que não pode ser discutida, contestada, é um movimento que foi blindado pelas feministas. E eu trouxe para vocês hoje, eu vou trazer para vocês 5 motivos, né, de que a gente pode perceber que esse movimento não bate muito bem, né, não combina muito bem com o que a gente está vivenciando hoje em dia. O primeiro, que é um movimento não é um movimento de igualdade, né? Porque ele se dizia um movimento de igualdade, mas ele não é um movimento de igualdade. Por quê? Porque é um contrassenso. Ele é contra o patriarcado, diz que quase todos os homens são machistas, é um movimento de ódio contra o homem, a gente vê isso. E culpa o homem das fragilidades da mulher. E não é culpa de ninguém, né? Isso é a natureza, é assim. Então, se a gente for observar os animais, acontece a mesma coisa. Existe uma diferença entre o sexo masculino e feminino nos animais vertebrados, nos mamíferos. Bom, e ao mesmo tempo que ela é contra o patriarcado, ela é a favor do Estado. Então o Estado vai tutelar essa mulher, abre cotas, favorece no momento em que ela vai pedir ao INSS aposentadoria, então ela aposenta mais cedo. Então são vários elementos que são reivindicados pelas feministas que fica meio estranho. Então que movimento de igualdade é esse se eu quero privilégios? A favor de todas essas regalias que o Estado tem que promover e ao mesmo tempo é contra o homem, né, dito machista. Então, o segundo, então o primeiro foi, não é um movimento de igualdade. Em segundo lugar, meu corpo, minhas regras, é o que elas gritam, né? Mas o seu corpo e as minhas regras. Então eu tenho que, se eu quiser, né, ser considerada pelo seu movimento, ou que as mulheres de esquerda me olhem de uma maneira de igual para igual, né, e não como uma coisa estranha, que elas acabam vendo isso, elas oprimem as mulheres que pensam diferente. Então é uma troca de opressor. A gente vai trocar aquele homem lá do século retrasado, século passado, pelas feministas que também vão oprimir e vão dizer que eu estou pensando errado, porque eu tenho que pensar como elas pensam. Então, que liberdade é essa? Então, não existe liberdade. Então, o lugar da mulher é aonde? Né? Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser.
ela pode pensar o que ela quiser, ela é livre pensadora. Então eu me considero livre pensadora. Eu odeio rótulos, uma coisa particular minha, não sei se alguém gosta, mas eu não gosto de ser rotulada, porque eu acho que o meu cérebro é livre para pensar da maneira que ele quiser. Hoje eu penso de um jeito, amanhã eu posso pensar de um jeito diferente. As maneiras de pensar nossas, né, elas são resultados das nossas experiências de vida, dependendo também de tudo que acontece no nosso dia a dia. Então, é claro que a gente vai se moldando à medida dos problemas, né, da capacidade também das nossas resoluções, nossa capacidade emocional de resolver nossos próprios problemas. Bom, uma outra coisa que eu acho muito interessante são as modelos, né, de revista masculina que posam, né, que resolvem posar nuas. Elas são consideradas inferiores e são criticadas pelas feministas. Mas, ao mesmo tempo, essas feministas usam o nu, né, como um ativismo, estar nus como um ativismo, inclusive utilizando de símbolos religiosos, né, então acaba afrontando toda uma sociedade de uma maneira agressiva e esfrega na cara de todo mundo, mesmo que a gente não queira ver, a gente é obrigado a ver, e eles chamam isso de empoderamento. Então eu acho simplesmente uma hipocrisia. Então aquela que resolveu expor seu corpo e vender a sua imagem é criticada, e aquela que vai pra rua utilizando símbolos religiosos, não. Então, o terceiro ponto que eu acho importante a gente avaliar é o ódio ao homem, né? Eu acho, e estão buscando, né, incutir também na cabeça dos homens que ele deve se comportar de uma maneira mais feminina. Sei, eu acho muito estranho isso, e a gente vê hoje a feminização do homem. O homem se comportando como mulher, e eu acho, bom, é uma pena. Porque justamente são as diferenças, as qualidades que o homem tem e que nós não temos que nos complementa. E ao mesmo tempo, aqueles homens que não estão, né, agindo de uma forma mais feminina, os metrosexuais, sei lá como é que se chama isso, trata o homem, né, que tem uma posição mais masculina e tal, como um potencial estuprador. Então hoje na sua casa, seu pai, seu tio, seu avô, ele é um estuprador em potencial. Basta a gente ver o que aconteceu com o Neymar, né? Então algumas mulheres espertas acabam se aproveitando desse ambiente para tirar proveito disso. E é muito estranho, esdrúxula essa posição, porque ao mesmo tempo, o quarto ponto é que a mulher a feminista é contra o armamento. E hoje a mulher, por exemplo, né, que está sujeita a esse estupro, né, ela não pode portar arma. Eu quero portar arma, e daí? É um direito que eu tenho. Enxerga o assassino como uma vítima da sociedade, e ao mesmo tempo aquele que assovia quando você passa na frente de uma construção, que é até bom quando a gente está com a moral muito baixa, passar na frente de uma construção e levar uma assoviada, né? Esse indivíduo, esse homem que assovia, ou que te dá uma cantada na rua, ou sei lá, é considerado assédio. Então é um contrassenso. O assassino é uma vítima da sociedade, e aquele que assovia para a mulher, ou que fala, oh, que linda, ou gostosa e tal, é um assediador. Muito estranho. E um outro ponto, que é o 5, né? Ao mesmo tempo que elas valorizam tudo isso, elas esquecem ou não valorizam as mulheres que realmente sofrem, realmente são oprimidas em outros países, em que as leis, né, e a religião têm uma postura mais opressora, como as mulheres que estão lá no Islã, que são apedrejadas quando traem o marido, ou quando tem uma postura que sai fora dos padrões estabelecidos, né, naquela sociedade que ainda é machista e opressora realmente, né? Então, essas mulheres aí, elas não são valorizadas, não são enxergadas por esse movimento que não chega até lá. Né? Por que ele não vai até lá? Né? Seria interessante que fosse. Né? Então, deixa a mulher, né, pensar da forma que ela quiser aqui, já que nós somos livres, estamos num país democrático, né, e que cabe todo tipo de pensamento. E vá lutar lá, montar um QG nos países islâmicos e vai cuidar dessas mulheres, na África também, que sofrem mutilação genital, etc. Né? É isso aí, é o que eu tinha para dizer para vocês. Um abraço e até a próxima.